Passam hoje 30 anos sobre a morte de José Afonso e a TSF está esta noite numa das repúblicas estudantis de Coimbra mais frequentada pelo trovador da liberdade. Estamos com o programa Serões Inquietos na Real República do Bota Abaixo para falar das muitas memórias que ligam José Afonso a Coimbra, mas não só. Também das baladas, das lutas e tradições académicas e da vida nas repúblicas, como a do Bota Abaixo. Serões Inquietos, esta noite, com a permanente inquietação de Zeca Afonso, numa emissão de Joaquim Pedro, Fernando Alves e Pedro Pinheiro. Tal como escreveu num verso que poderia ser senha, insistimos não ser tristeza. É para celebrar José Afonso, é jeito de desassossego, que estamos na Bota Abaixo, onde ele tantas vezes esteve, onde foi fotografado para o disco Baladas e Canções, num quarto mesmo aqui por cima, um quarto com uma janela que espreita a Cabra, a torre da universidade. Estamos no Salão de Festas, é Salão de Festas que se chama? Salão de Festas? Não. Sala de Estar? Só Sala de Estar. Mas fazem-se cá muitas festas. Sim. Sala de Estar de festas, da Real República do Bota Abaixo, entre amigos do Zeca, entre muitas memórias, mas com os repúblicos do hoje, os 11 que perpetuam o número 6 da Rua de São Salvador, aqui na alta da cidade de Coimbra. Muito obrigado por abrirem as portas do Bota Abaixo aos Serões Inquietos. Temos connosco Rui Pato, amigo de Zeca Afonso, deixe-me começar por aí, amigo de José Afonso, músico, médico, companheiro de estrada, de tantos concertos, de tantas músicas. O António Taíde, também músico, cantor, há de dar voz a alguns dos temas do Zeca, que escutaremos esta noite. Viriato Tel, jornalista, camarada da RTP, amigo de José Afonso também, autor de Zeca Afonso, As Voltas de um Andarilho. Nesta sala de estar, de muitas festas, também Tiago Brandão Rodrigues, foi estudante em Coimbra, é um antigo repúblico, estou a dizer bem, não é? Antigo repúblico, se é sempre repúblico, velho repúblico da Bota Abaixo, hoje inquieta-se com as coisas do Ministério da Educação. Muito obrigado a todos. O que é que estariam a fazer aqui se nós não viéssemos hoje desinquietar esta república, Real República do Bota Abaixo, Rita? Provavelmente ainda estaríamos na cozinha e por aí ficaríamos. Os vossos serões inquietos, os nossos são na cozinha, muitas vezes. Mas aquela campainha que soou para irmos jantar toca sempre às 8. Sim, é o à palha. 8, 8 e meia. Sim, esse é mais ou menos o horário que nós temos cá em casa. Os almoços à 1, os jantares prontos às 8, porque os almoços porque há pessoas que têm aulas logo às 2 e os jantares às 8 porque a maior parte de nós estamos envolvidas e envolvidos em órgãos associativos da Associação Académica ou outras entidades e associações cá em Coimbra e normalmente os ensaios são sempre às 9h30 ou os encontros e então nós queremos mais ou menos cumprir as atividades que toda a gente tem cá em casa. E a cozinha é um dos centros da casa. Sim, se calhar às vezes mais do que a sala. Sim, os jantares e os almoços são muito importantes porque como nós todos temos, a maior parte de nós estudamos coisas diferentes e temos horários diferentes, então os jantares e os almoços acabam por ser mesmo o período de tempo mais comunitário, onde nós conseguimos falar sobre as coisas que temos a falar e a decidir. E acabam abaixo. Onde votam abaixo. Sim, sim. E acima. Para quem ouve falar das repúblicas de Coimbra, se calhar pensará uma coisa sem regras, uma coisa um bocadinho anárquica. Há aqui regras muito rígidas, não é? Por exemplo, quem é o xerife esta semana? Este mês. Mas o xerife não é uma posição hierárquica, assim. Nós temos... as casas o xerife é o homem das contas. Ou a mulher. Ou a mulher das contas. Mas só desde os anos 80, não é? Na 95, a primeira mulher cá em casa, sim. Mas a partir dos anos 80 começou-se a tentar alterar a situação. Não, Tiago? Não, foi a Serenela, 95? Não, a Serenela... Não. Tive cá também a Nelly, a Cornélia Plague, que vocês conhecem. Sim, foi a primeira mulher que verdadeiramente esteve aqui em casa. A Cornélia Plague, que veio para cá fazer um intercâmbio e depois foi ficando por cá. Mas a Serenela depois estive cá em casa mais tarde, foi por volta de 85 que a Nelly, Cornélia Plague, o Malemá, que chegou aqui à rua de São Salvador, tocou no número 6 e disse: eu também quero ficar nesta casa, algo que não era muito normal em muitas das repúblicas de Coimbra. Mais temos cá agora duas brasileiras, um brasileiro, uma brasileira e um esloveno, o Yus, que está aqui a filmar. Está aqui a filmar este lado. Sim, e depois passou a ser normal nesta casa, como em muitas das outras casas, as casas serem mistas. No meu tempo, curiosamente, éramos 6 rapazes, 6 raparigas, 6
repúblicos 6 comensais. Está a ver, Rita, paridade absoluta agora. Sim, na altura havia um cuidado extremo. Nunca se pressionou para que acontecesse, mas naturalmente sempre aconteceu. 6 repúblicos, 6 comensais, não havia candidatos a uma coisa ou outra? Havia candidatos a... O processo é sempre muito natural, não é? Sim, mas normalmente não se faz uma distinção no dia-a-dia, é só... Porque não é bem é mais uma hierarquia de responsabilidades, porque quem já passou a fase da candidatura já tem responsabilidades práticas. Quem está na fase de candidato A ou candidata A é um período de amizade de ambas as partes, para ver se nós gostamos. É como se já fosse. Sim. Está quase a ser. Sim, é só para o caso das pessoas não se adaptarem ou não gostarem, um bocadinho de ambas as partes, nem toda a gente tem que se adaptar à vivência comunitária. Uma espécie de recruta? De provação. Sim. É uma espécie de provação, mas é bionívoca, não é uma prova, um ritual, nada disso. É para as pessoas que estão aqui a entrar e a conhecer a casa entenderem verdadeiramente se querem fazer parte desta casa. Fazer parte de uma casa é algo de uma entidade como esta, que perdura para além das pessoas. É uma prova de fogo. É uma prova pessoal e uma prova coletiva. O coletivo tem que entender que essa pessoa se encaixa nesse grupo e, por outro lado, cada um de nós tem o livre-arbítrio de, nesse momento de provação, dizer: eu não quero fazer parte desta casa, ou este não é o meu caminho, eu não quero viver, não quero ter estas responsabilidades, algumas práticas, outras responsabilidades de ter nestas paredes quem temos e tudo o que isso significa. Podíamos começar por aí, Fernando, por esta sala. Está ali o que eu não chego a identificar muito bem. Aquele das barbas, quem é? São eles que têm que responder. Conta a tua história. Mais à direita, aqui temos um grande mural na sala, que foi feito depois do 25 de Abril, naturalmente, e que do lado esquerdo tem um mural alusivo ao 1º de Maio, do lado direito um pequeno mural alusivo ao 25 de Abril. No meio tem o símbolo da casa, o símbolo da casa que tem muito que se lhe diga, aliás. Sim, só este facto, o facto de ser Real República, isto tem toda uma tradição, não é? Depois da implantação da República, as repúblicas eram os únicos sítios nesta Academia Coimbra, vetusta por natureza, onde os republicanos e os monárquicos conseguiam conviver, e por isso esta questão da Real República. E depois o bota abaixo nada tem a ver, obviamente, com o ato de beber álcool ou de beber... Embora esteja ali um barril, não é? Está ali sim, é verdade que está ali um barril, mas está o Repúblico está a destruir 2 pilares. Está a demolir. Está a demolir, claramente. E isto porque a República surgiu em 49, noutra rua, mais aqui acima, que já não existe. Para quem é de Lisboa, ou para quem conhece Lisboa, esta zona era muito igual à Alfama. Ruas estreitas, do medievo ou anteriores, e basicamente quando se pensa reconstruir a cidade, construir mais faculdades, também porque nessas ruas havia muita contestação ao regime, há um trabalho sério, sistemático de destruir, construir aqui faculdades e enviar muitas dessas. Estamos a falar dos anos 40, final dos anos 40, anos 50, sim. Que a Alta Coimbra foi despachada um pouco para cá. Sim, para o Val das Flores e para o bairro Norton de Matos, para esses 2 bairros. E por contestação a todo esse movimento, esta República também se intitulou a República do Bota Abaixo, a Real República do Bota Abaixo. E nessa dinâmica de reclamar um bota abaixo, se for caso disso, é que surge um grito de guerra, ou aparentado um catracá, ou coisa parecida com isso, Diogo? Sim, o catracá é o nosso grito de guerra, e é o nome do nosso hino, certo? Sim. E há algumas histórias em relação a esse catracá. Uns dizem que é uma palavra vinda da África, da altura da guerra. Pensa-se que também é uma palavra meia... Como é que se chama a linguagem que eles utilizam em Cabo Verde, é isso? Crioulo. Uma palavra acriolada, não é? Pensa-se que sim, tanto que há uma passagem no nosso hino que tem uma passagem em crioulo também. Também se diz que o catracá é uma onomatopeia para as obras, a som das obras, a demolição. Daí o bota abaixo ser uma sátira ao que aconteceu na Rua do Borralho. Diogo, completa o teu mural, porque ficamos pelo ali o quadro alusivo ao 1º de Maio, ao 25 de Abril. No centro está o símbolo da bota abaixo, ali à esquerda O Karl Marx. E aqui mesmo por cima de nós um senhor chamado José Afonso, que tem uma fotografia tirada aqui no quarto de cima, nós já estivemos. Primeiro que é álbum. a capa viriato do Baladas e Canções, Rui. Capa do... Sim.
Da segunda edição de Baladas e Canções. Do LP Baladas e Canções. Tirada do LP Baladas e Canções. Há bocado fazia referência à capa, porque lá da janela está mesmo a torre em fundo e na capa do disco a imagem deixa perceber ao fundo a capa, a torre da universidade. Numa cadeira, sentado numa cadeira que espero que ainda ande aqui por casa. Quando eu vivia aqui em casa estava no meu quarto, que eu, de forma não subreptícia, levei para o meu quarto e teve durante o tempo que vivi sempre no quarto uma cadeira destas de realizador, ou tipo uma cadeira tipo realizador. Mas o seu quarto era aquele onde a fotografia foi tirada? Não, o meu quarto já não é quarto, é uma sala. É no fundo, ao lado da cozinha, era aí onde eu vivia, numa cama, onde se gravou depois o filme Rasganço, que foi lá no quarto. Sim, da Raquel Freire, e onde eu tinha vista privilegiada da cabeceira da cama, olhando para a esquerda via essa fabulosa imagem da Universidade da Reitoria. Hoje é o Francisco Gama que está ali a fumar um cigarro, que ocupa esse quarto. Que tem por trás, se nos imaginarmos deitados de barriga para o ar, temos nas traseiras, como agora estamos, embora sentados neste caso, o Jim Morrison. Nesse quarto. Não é? Foi o Gama que o levou para lá. Já lá estava. Já lá estava. Alguns legados. Mas o quarto tem marcas. O quarto tem marcas da passagem do velho Repúblico, hoje aqui sentado à mesa, na qualidade um pouco equívoca, ambígua, mas feliz de ser também Ministro da Educação e por tabela ter que vos dar respostas, se for o caso disso, ainda que seja na cozinha, bem acompanhadas, ele a leite, o resto do povo a vinho. Há marcas dele, nesse quarto ou noutros, há ainda marcas da passagem deste vosso velho companheiro antigo Repúblico? Marcas dele nesta casa. Marcas dele lá num quarto lá em cima, penso eu, não é? Sim, mas há muitas dessas. O que tu vês aí por trás, por exemplo, o sítio, aquele instrumento que temos ali, que é para pôr as cartas, que foi tudo trazido da minha terra, muitas e muitas marcas que nós temos por aí. Eu vejo muitas destes objetos que existem, são objetos do meu tempo. Mas apontou para trás da cabeça do Gama e eu só vejo um enorme osso pendurado do teto. Isso é verdade. Veio seu intermédio? Sim, temos ali um osso, é uma tíbia de um cavalo e curiosamente numa das caminhadas das muitas... É um fémur? É um fémur, pronto, um fémur de um cavalo que curiosamente eu trouxe numa caminhada que fazia na Serra d'Arga, muito perto dos montes de paredes. O cavalo já estava, como é óbvio, já só estava o esqueleto do cavalo. Não foi apontado para enriquecer o património da República. E eu trouxe alguns dos ossos, por gosto na anatomia, e depois um amigo de engenharia mecânica transformou em algo diferente e ele é o contrapeso de um candeeiro. Que é uma geringonça, não é? É também. É também uma geringonça. Com osso de cavalo. Isso funciona bem. Mas então, e mais marcas, Gama? Não, do meu quarto. Do meu quarto, não sei, quando eu cheguei à casa, pronto, cheguei à casa, conheci a República no primeiro dia e vim estudar agricultura, vi uma horta, fiquei fascinado, depois vi o quarto do Zeca Afonso e o que eu pensava era: eu quero dormir aqui, eu quero ficar neste quarto. E foi estas duas as razões. Foi preciso prestar alguma prova especial para ter direito àquele quarto? Não foi preciso prova nenhuma. Eu fui mudando de quarto até que a pessoa que estava lá antes saiu e eu entrei. Depois, os ouvintes não conseguem ver ainda a rádio como ela deveria ser vista, porque a rádio é para ver, mas, Pedro, vale a pena explicarmos que houve aqui uma pausa da parte do Gama. Essa pausa tem a ver com a circunstância de o António se ter levantado. E isto que aparentemente podia ser um pouco destabilizador para quem não estivesse mesmo sentado à volta da mesa, provocou um recuo estratégico de alguns outros. É apenas uma mudança de. Eu estou a falar afastado do microfone, eu tive que ir às paredes ao viriato há bocado para falar virado para ali. É que estamos todos a virar-nos para o outro lado e não para o microfone, porque o António se levantou para cantar. Sim. Às tantas, a ter sido isso, ou vai à casa de banho, António? Não. Vocês é que mandam. Se mandarem ir à casa de banho. Mas Rui tocar, nós queremos ouvir. Mas o que é que lhe passou pela cabeça a propósito agora deste contexto da conversa para se ter levantado? Disseram para cantar. E falaram em Zeca Afonso. Afonso. Para cantar eu pus-me em posição. Foi o Rui Pato que lhe deu aí uma indicação. Eu e ele então vamos dar aqui um apontamentozinho.
Façam isso. Há bocado o Diogo contava-nos que lá em cima no quarto pintaram recentemente a janela e a porta de amarelo, que são as cores que aparecem nessa célebre fotografia do Baladas e Canções. As últimas obras foi a fachada e as janelas e cozinhas e casas de banho, e mantemos a cor das janelas que estavam anteriormente. Mas para bater certo com a capa do disco, ou porque isso corresponde a um curso qualquer que tem cada um sua cor, né? Como se vê aqui Não, que eu saiba, acho que era só mesmo porque estava amarela, aquela estava amarela e ficou amarela também. E já para relembrar que o amarelo corresponde à medicina. Não sei se... Pronto. Cada cor tem isso. Pois é. Cada roca tem o seu fuso. Não é? Deve ser por isso que Cada agora cor, temos o seu o curso. Dr. Rui Pato. Rui Pato e António Sim. Ataíde. No inverno bate o queixo, sem mantas na manhã fria. No inverno bate o queixo, qualquer dia, qualquer dia. No inverno vou pôr lume, lenha verde não ardia. No inverno vou pôr lume, qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto, enquanto o vento assobia. No inverno aperto o cinto, qualquer dia, qualquer dia. No inverno penso muito, oh que coisas eu já via. No inverno penso muito, qualquer dia, qualquer dia. No inverno ganhei ódio e juro que eu não queria. No inverno ganhei ódio, qualquer dia, qualquer dia. Até parecia, Pedro, que Era o uma guião estava letra muito que bem parecia ensaiado. inofensiva, não é? Parecia que tinham ensaiado A há letra 2 parecia minutos. inofensiva, Pois mas esta era parecia. uma das letras que a censura prévia nunca deixava nos espetáculos a gente cantar. Era o qualquer dia, era tramado, era uma ameaça, não é? Era o qualquer dia iria acontecer qualquer coisa, como de facto aconteceu. Também há uma curiosidade que é interessante relativamente a esta canção. Esta canção, quando o Zeca cantarolava umas cantigas, escrevia a letra, eu fixava a música e depois eu ficava sozinho, ele voltava para Faro e eu ficava sozinho e uma semana a ensaiar mais ou menos as coisas para depois a gente as poder gravar. E a letra era de um FR qualquer coisa Domingos. Peço desculpas, eu agora não saber o nome perfeito. Tu sabes, Beck, o nome da letra. E eu convenci-me que aquilo que era um frei, qualquer coisa... Bernardo Domingos, para aí. Domingos, aí algum homem da Idade Média. E, portanto, tem esta toada tipo alaúde, não é? Pensando eu que era realmente... e nunca perguntei ao Zeca, esqueci-me sempre de perguntar ao Zeca. Mas aqui há uns tempos, há coisa de uns meses, perguntei ao Fanhais. Fanhais, de quem é esta letra? Quem era este gajo?
E diz-me o Fanhais, opá, isto é um freio qualquer também, faz escano. E fomos cantar isto a Leiria. E estávamos em Leiria a cantar isto no teatro, eu e o Fanhais. E o Fanhais, no fim, disse assim: eu confesso, até por causa de uma pergunta que o Rui Pato me fez, que não sei bem quem é o autor desta letra, porque realmente acho que é penso eu, por este FR que está aqui no disco, deve ser um frade qualquer. E levanta-se uma senhora da plateia e diz: não, é meu irmão. Portanto, depois ficámos a saber que realmente é um Francisco qualquer. Miguel Bernardes. Francisco Miguel Bernardes. E que até tem obra poética conhecida que nós é um poeta contemporâneo. Um poeta contemporâneo. Pensavas que Sim, mas há aí uma toada que podia sugerir alguma coisa com essa filiação. Exatamente. O Rui Pato ensaiou esta semana com o António Ataído? Não, nós não ensaiamos já há praticamente um ano. E está perfeitamente aqui assim. Oleado. Quer dizer, tocávamos, temos tocado de vez em quando. E têm 3 concertos marcados agora para breve. Temos concertos marcados. Concertos que é um espetáculo que nós idealizámos. Como eu tenho muita correspondência do Zeca, peguei nos postais que tenho, juntei os postais, e então temos um concerto que é músicas e postais do Zeca. É um bocadinho como este programa, músicas e postais do Zeca. Vai fluindo. E então, eu ando sempre com os postais do Zeca aqui, porque às vezes, entre 2 cantigas, lê-se um postal e vê-se, porque nos postais, os postais refletem um pouco o tipo de pessoa. É um abuso pedir que nos leia um, Rui? Pode ser. Enquanto tu desembrulha, o Zeca escrevia muitos postais? O Zeca, se fosse hoje, seria um homem que estaria sempre nos e-mails. Sim. Porque ele escrevia postais do género de: arranjem-me rapidamente ampolas de Citrolab, que eu estou com a garganta, que é uma miséria. E era só isto. Ele era hipocondríaco, não? Hipocondríaco no mais alto grau. Ele tomava à noite comprimidos para dormir e de manhã comprimidos para acordar. Ele andava sempre com um saco de plástico, e o saco de plástico trazia lá uns livrinhos, não é? E trazia então imensos remédios que ele tomava. Oh, Rui, mas será daí que lhe vêm as famosas neuras? Daí de quê? Não, da medicação. Era mais uma das neuras que ele tinha. Era essa. Quem o safou muitas vezes foi o Adolfo Rocha, ou seja, o nosso Torga, com quem ele, quando estava ali na Brasileira, dizia: eu estou sem voz nenhuma, mas como é que eu vou gravar? Mas como é que eu vou cantar? E não sei o quê e tal. E a malta dizia: opa, vamos ali ao Torga. E o Torga fazia-lhe uns borrifos, pá, de cortisona nas cordas vocais, pá, e ele saía de lá. Eu já lhe pedi o mesmo, mas ele a mim não me faz. E ele é médico, o Rui Pato é médico, podia fazer isso. Já lhe pedi uns borrifos, mas ele não, borrifou para mim. Aliás, o Rui Pato disse há pouco uma coisa que me fez lembrar. Primeiro fez-me lembrar o Paredes, que dizia: não, o meu paizinho é que tocava bem disto. O Rui Pato há bocado disse: eu não toco grande coisa, sou médico, eu não sou músico. Não, apanhou de ouvido de ontem para hoje, não é? Apanhou postais na mão de Rui Pato. Oh, Rui, há pouco deixa... Sim, faz favor. Sim, diga. Mas quer que eu leia? Que eu queria. Se não for bisbilhotar muito. Meu caro, depois de ter escrito o primeiro postal, ou seja, foram 2 por dia, lembrei-lhe de lhe pedir que junte à lista dos medicamentos pedidos uma caixa de vitamina C da Roche, se possível injetável. Depende de haver quem me dê aí injeções. Tenho-me tratado com insistência, mas estou quase na mesma. Dos cuidados que tiver com a garganta, depende do sucesso da nossa gravação. Um abraço, Zeca Afonso. Ainda por cima eu pressionava, não é? Ó Viriato, tu que tantas vezes entrevistaste o Zeca para os sítios mais incríveis, tinhas noção disto, desta urgência que ele tinha a ser medicado a todo o tempo? Até Sim, para responder a alguma entrevista tua, sem ficar rouco a meio? Não, isso nunca me aconteceu, provavelmente. Mas, digamos, a hipocondria do Zeca era um dos seus traços de personalidade conhecidos. Toda a gente que... Eu lembro-me de ir à casa dele ter assim filas de medicamentos, não é? E os saquinhos, os célebres sacos de plástico. Isso era uma constante. Ele fazia parte isso, como outros traços de personalidade que ele tinha.
E eu gosto, dos que eu gosto de realçar mais, porque acho que é dos mais interessantes, é o sentido do humor. O grande sentido do humor, não é, Rui? Finíssimo, acutilante. Acutilante e às vezes e quase imperceptível. Então, se era sobre alguém... Exatamente. E tinha de facto essa capacidade, essa subtileza, não é, na maneira como dizia as coisas. Às vezes dizia assim uma coisa en passant que as pessoas nem apanhavam na altura. Depois a gente começava a pensar naquilo, espera aí, ele estava com isto, queria dizer qualquer coisa. Porque ele tinha muito, de facto, o sentido do humor do Zeca. Eu acho que é das suas marcas mais as alcunhas que ele arranjava. Por exemplo, ao Fanhais chamava-lhe sua irreverência. Sua irreverência. ainda ela era padre nessa altura. Tinha uma carga muito mais forte, não é? Claro. Não, mas era o José Afonso tinha esse grande sentido de humor que eu levava a coisas. Eu lembro de um exemplo a que eu não assisti, mas que me foi contado por testemunhas credíveis, como por exemplo o Júlio Pereira, que nunca me pediu segredo disto, e de resto já foi contado, já escrevi isto, que se passa com nos últimos anos rigorosamente, nos últimos tempos, numa altura em que o Zeca já tinha muita dificuldade até em falar, não é? Falar já era custoso para ele, estava deitado praticamente o tempo todo, e estavam a gravar, penso que isto é na altura em que estão a acabar as gravações do Galinhas do Mato. Onde ele já não canta todos os temas. Onde ele já não canta, aliás, há duas gravações, dois temas onde ele participa, mas que já estavam previamente gravados, são de resto gravações que foram salvas, digamos, do disco anterior, das sessões feitas para o disco anterior, e salvas graças ao José Fortes, que não apagou aquelas gravações. Na altura era o hábito, digamos, os masters eram muito caros e, portanto, as editoras gravavam e depois apagavam, aquilo ficava o original, mas o master, provavelmente dito, desaparecia. Palavra que voltou hoje a andar aí nas bocas das notícias. Exatamente, por causa das origens, podemos falar depois. Mas nessa altura, portanto, o disco estavam acabados de fazer, ou já estava feito, e estavam a pensar num novo disco que poderia ser feito a partir de originais que havia ainda do José Afonso, ou que se supunha e que teriam que ser tratados por Júlio Pereira, por José Afonso, pelo José Mário Branco, e estavam a falar daquilo, do que pretendiam fazer, desse disco, que nunca chegou a ser feito, e estavam já naquela fase em que já pensavam no título do disco, como é que o disco se vai chamar. E então, estando todos a discutir lá em casa, a certa altura, o Zeca terá feito um sinal e disse, já tenho o título disso, muito imperceptivelmente, terá sido a Zélia, se calhar, que ouviu isto, disse, já tenho o título. Nem o pai morre, nem a gente almoça. Ora bem, isto para uma pessoa que está naquela fase, é de facto um sentido de humor extraordinário. Sim. O Zeca passou nesta casa, embora, enfim, como passou em muitas outras repúblicas, mas aqui não é abusivo imaginar que ele deixou marcas de uma relação privilegiada, ou até mais íntima, talvez, do que na passagem por outras repúblicas. Eu, do convívio que tive com ele durante 6 anos, quando ele cá vinha, ele frequentava várias repúblicas. E era comensal de uma série de repúblicas. Esta era uma delas. Habitualmente, poucas vezes dormia nas repúblicas. Ou dormia em minha casa, ou dormia... Ele era da família do Viriato Namora, portanto tinha aqui ainda um ramo familiar em Coimbra. E uma vez ou outra dormia numa república quando ficava assim a jantar até mais tarde. Mas ele nunca foi república. Ele, quando estava cá, ele viveu em 2 casas, ali da Alta, não é? E depois, quer dizer, era quando vinha a Coimbra que ele então acabava por vir para as repúblicas, e lembro-me dele vir a esta, lembro-me muito dele ir aos Corsários das Ilhas. Ele era muito amigo da República dos Corsários das Ilhas e do Rastro de Parte, onde estava o Adriano. Eram o Praquistão também, quer dizer, ele passava por elas todas, não é? Rui, já agora deixa-me dizer que da Rastro de Parte temos cá hoje a Ana Roque, que está ali no sofá atrás, e também o Rafael Marques, que eu não me fui apresentar, está ali ao lado dela. São os 2 dos repúblicos da Rastro de Parta, onde viveu o Adriano. Onde viveu o Adriano. Esse é que viveu mesmo como repúblico ali durante muito tempo. Ana, queres chegar aí ao microfone, por favor, e Rafael também. Há muitas marcas da passagem do Adriano e do Zeca pela república onde
que vocês hoje procuram perdurar? Sobretudo do Adriano. Do Zeca também. Temos de facto, temos algumas marcas, mas sobretudo memórias vivas. Personagens como o Rui, nossos antigos que conviveram com eles, que de facto nos dá uma dimensão diferente e mais da pessoa também do que a personagem que é apresentada de facto nos palcos e dos artistas. Temos mais uma dimensão pessoal que pessoalmente acho mais interessante. Acho mais interessante conhecer a pessoa, porque à altura de facto eles viviam em casas onde não tinham estes ícones, com quem quase que tinham que respeitar a sua memória ou elogiar de qualquer maneira. Eles eram jovens estudantes como nós, eram idealistas, artistas, tinham capacidades que enfim. Também teve lá um ministro, foi Correio de Campos. Exatamente. Era o Correio de Campos também. Não, havia várias possibilidades. O próprio Manuel Alegre já lá esteve, que era um grande amigo dele. O Manuel Alegre já foi confundido com este homem das barbas e este tal Carlos Marques que está aqui nesta parede. Quem é que o confundiu, que se escapou há pouco? Estávamos a vir da cozinha para cá. Não sei a história. A história estava a acontecer aqui nesta sala um Conselho de Repúblicas, que é um órgão deliberativo de discussão das repúblicas, que decide tudo por unanimidade e não para usar o veto como uma arma, mas acima de tudo para alcançar grandes consensos. E habitualmente começam às 10, 11 da noite e aquilo já se arrastava por muitas e muitas horas. E um repúblico de uma república amiga aqui do lado dizia: isto é verdade, porque até o camarada Manuel Alegre sabe disso. E apontou para o Carlos Marques e pronto. E a partir dali foi o descalabro e aquele Conselho das Repúblicas teve que ser reativado no dia seguinte, porque a partir dali ninguém conseguiu discutir nada mais. Mas o Zeca deixou aqui em casa também muitas marcas, e isso sabemos pela voz de alguns antigos, que têm agora 80, 70 e muitos, e que coincidiram com ele aqui quando ele cá vinha, e que muitas vezes contam episódios, imagino eu que depois de todo este tempo, alguns deles absolutamente reais, outros já com alguma enfabulação, mas também faz parte da história. Mas esta relação da casa com o Zeca também é a relação da casa com as músicas de raiz popular, e a casa teve nos últimos muitos anos uma relação muito especial, por exemplo, com o GEFAC, com o Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra. No meu tempo, metade dos 12 que cá estavam no GEFAC, e muitas músicas do Zeca e de raiz popular, como sabemos, ele tinha um interesse genuíno na cultura musical portuguesa, no que mais genuíno tinha, e fez tanto por ela como se calhar fizeram o Giacometti e outros que depois vieram. E a verdade... Agora também somos quase metade de GEFAC. Pronto, então perdura. Sim, isso é uma marca, quase, é uma marca d'água aqui da casa. O GEFAC é uma espécie, é uma startup, é de lá que sai a Brigada Vitor Jara. Daqui de casa, os Diaba 7. Sim. O Miguel Cardina, que é meu contemporâneo, é dos Diaba 7, e aqui ele é percussionista, além de ser um académico notável. Mas, por exemplo, os Macadam, de nova formação, os Macadam também saem aqui de casa, um dos elementos... É uma incubadora. Sim, que é médico, curiosamente, o Rui Macedo, que é médico, que é lá de cima, e que era aqui de casa também, era comensal, e que costuma vir aqui tantas e tantas vezes. Mas e as relações entre as casas? O facto de estar aqui hoje é apenas uma gentileza recíproca, uma troca de galhardetes entre uma república e a outra, vizinhas e amigas, ou é frequente, este trânsito? Não, nós, a nossa relação, creio que nos vemos aí todos os dias pelas ruas, nós moramos aqui a 50 metros de distância, é muito natural, é uma relação... É mais de amizade que outra coisa, nós não vimos por aqui, estamos aqui porque nos sentimos à vontade de estar aqui. Sim, existe muita capilaridade entre as casas, não é? Nas relações pessoais, inclusivamente, historicamente, às vezes é-se comensal numa casa e depois, 2 anos depois, abre a oportunidade de ir para outra casa que nós temos afinidade, ir viver para essa outra casa. E isso acontece muito com estas, principalmente com as repúblicas aqui da Alta. E algumas temos relações mais especiais, por exemplo, nós temos uma relação com todas as outras repúblicas, a relação com a República do Paquistão foi tradicionalmente uma relação muito positiva e muito... Ora, há uma república que seja uma espécie de carro-guia deste andamento ou não? Eu diria que é bota abaixo, mas... Nós tentamos... Ana não concorda. Eu estava a brincar, Ana. Cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é?
Mas efetivamente vemos-nos todos como iguais e nenhum de nós tenta sempre respeitar o outro, no sentido em que queremos ser todos iguais e temos todos o mesmo poder e juntos, especialmente, fazemos sempre melhor. As afinidades criam-se nas concordâncias e nas discordâncias, creio eu. E as melhores das afinidades. O verdadeiro espírito Melhor das afinidades. Há pouco estávamos a falar dos lugares de Coimbra, os lugares de Zeca em Coimbra, e o Miguel Midões, nosso camarada da TSF aqui em Coimbra, percorreu nestes dias alguns desses lugares. Miguel, que imagens mais fortes é que retens? Tu esta manhã contavas-nos na manhã da TSF, ou sintetizavas em 5 minutos essa viagem que fizeste de Coimbra nestes últimos dias. O Dr. Rui Pato falava há pouco numa das casas do Zeca Afonso, onde se mantém um azulejo, curiosamente um azulejo que retrata uma fotografia de um outro convidado hoje da TSF, ajuda-me, do Roberto Santandreu. Santandreu, o chileno que já podia ser português, mas efetivamente mas não está isso confirmado no bilhete de identidade, no cartão de cidadão. Porque ele não acha necessário. Não. Nós ouvimos-lo hoje porque ele é o autor da fotografia do Galinhas do Mato. Ele é que nos contava que aquele azulejo também reproduz uma fotografia dele. De facto, começámos por lá essa viagem das pegadas do Zeca Afonso por Coimbra, na Avenida Dias da Silva, no número 112, que era o sítio onde vivia na casa da tia, na altura em que estudava no Liceu Dom João III, que hoje é a Escola Secundária José Falcão, e fomos lá parar por uma curiosidade. Eu tinha vontade de ir lá parar, não é? Queria fazer reportagem a partir de lá, mas quando contactei o núcleo de Coimbra da Associação José Afonso, quando pedi um sítio para gravarmos, Diolinda Portelinha, que é a coordenadora do núcleo, dizia-me: pois, mas sede não temos, não é? Então, se não temos sede, temos que gravar em algum sítio. Eu disse: não, porque não há porta do sítio onde viveu o José Afonso, em Coimbra, e gravamos na rua, precisamente para sentir ali aquilo que é a avenida ainda hoje, não é? Fomos conversando e fomos gravando, e às páginas tantas estávamos à porta já da José Falcão, porque é logo abaixo, não é? Vai-se descendo e fica logo ali em baixo. Também esteve nas notícias estes dias, não pelas melhores razões. Não pelas melhores razões, também estive lá precisamente a percorrer os corredores, não por causa do Zeca Afonso, mas porque a escola tem 80 anos, ou melhor, bastante. Não tem intervenção nos últimos 80 anos. Chove mais lá dentro? Temos temos ministro à mesa, caramba. Que chatice. A sério que eu estava distraído. Também eu. Eu fui lá em semana de pré-mau tempo, e de facto escorria umidade. A escola não tem. Miguel, temos que fazer o contraditório. Não vem em trabalho, desculpa, não vem em trabalho. Na altura fizemos até uma fotogaleria, portanto colocámos as fotos para comprovar um pouco aquilo também, a veracidade daquilo que estávamos a dizer. Mas, portanto, com a Diolinda Portelinha estávamos à porta da escola e ela contava-nos que tentam puxar os jovens para este espírito do Zeca Afonso aqui em Coimbra. Os jovens vão aparecendo e, sobretudo, a música que fazem é marcada pelas raízes do Zeca Afonso, mas o que é certo é que, em relação ao núcleo de Coimbra, os jovens perdem-se e acabam por desaparecer. Faça favor. Sim, a propósito disso, eu gostava de dizer uma coisa. Quer dizer, quando se reuniram 6 ou 7 pessoas no Café Santa Cruz para pensarmos na criação do núcleo de Coimbra da Associação José Afonso, que já há núcleos em toda a parte, e em Coimbra, inexplicavelmente, não há um núcleo. E nós, então, onde é que havemos, pelo menos, de reunir? Nós não podemos estar a reunir no café. Então, provisoriamente, e durante alguns meses, a sede do núcleo da Associação José Afonso de Coimbra, depois dela criada, com estatutos e tudo, e vindo cá até o Presidente assinar a ata, foi aqui. E as nossas primeiras reuniões foram aqui. Portanto, esta sala foi a primeira sede do núcleo da AJA de Coimbra. Querem um bocado de música? Agora, isto é um Porto de Abrigo, mas queria também saber, enquanto o Rui Pato e o António se vão vestir aos bastidores para o segundo número, queria que o Miguel nos explicasse aqui uma coisa que eu há bocado apanhei ali à varanda. Tu foste Repúblico também, companheiro? Não Repúblico. Foste frequentador das Repúblicas, não é? Muitas vezes convidado. Foste o Penetra. Penetra, muito Penetra. E vim parar a primeira vez a uma República, a República dos Fantasmas, por acaso. Aliás, eu só soube que estava dentro da República depois de lá estar. Por isso mesmo, pela própria camaradagem e pela forma como as pessoas nos envolvem.
E começámos, foi uma conversa que começou à porta de um bar, obviamente estava tudo já muito animado, não é? E alguém me disse que havia uma festa na República e que me podia convidar e que eu podia ir, não é? E eu não sabia para onde é que ia, nem porque é que não ia. Mas tu eras estudante em Coimbra, antes de repórter da TSF. Era estudante em Coimbra, sim, entre 2000 e 2004. Portanto, acho que ainda nos cruzámos aí na rua, provavelmente. É verdade. Portanto, 2000 a 2004. E passou a ser um ritual. Portanto, a República dos Fantasmas, a República do Rapotacho, também a República da Praça, na altura ainda na Praça da República, não é? Agora está... Afilhada desta casa. É afilhada desta casa. É afilhada. Ainda era na altura Solar da Praça, quando eu aqui estive, e agora é a República da Praça, já não na praça, mas era Solar da Praça e é afilhada desta casa. Assim como a Praquistão que te falaste há bocadinho. Sim, assim como a Praquistão, sim. Portanto, sim, acabei por acabar muitos jantares nas repúblicas, muita convivência, o que é ótimo. Nós lembrámos de vir aqui agora com uma canção especial, porque estávamos a falar do Adriano. E há uma canção do Zeca, que quem a grava primeiro é o Adriano. Estava o Zeca em Moçambique. O Zeca faz a canção, ensina uma canção a minha, ensina a canção ao Adriano, e nós acabamos por gravar a canção antes do Zeca. Gravamos a canção posterior. Eu gravei também com o Zeca, mas posteriormente, que é esta que todos conhecem. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante, em que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem uma caixa de pinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. As canções do Zeca não ficaram datadas. Esta é de 1900 e morre de frio. Não estão datadas nunca. Não estão datadas. Esta é uma canção muito interessante. Foi gravadas apenas num single. Nunca teve gravação em LP, em álbum. Foi gravada num single que tinha esta canção do lado A. Do lado B era o Canta Camarada.
E é uma canção também interessante por ser um poema do Reinaldo Ferreira, que é também o coautor de Uma Casa Portuguesa, por exemplo. Não é? Que é uma coisa curiosa. Este poema não tem nada a ver com a Guerra Colonial e esta canção tem tudo a ver com a Guerra Colonial. Este poema é anterior à Guerra Colonial. O Reinaldo Ferreira morre em 1959, creio eu. O Repórter X. Exatamente. O filho do Repórter X. O filho do Repórter X, sim. Este era e esta canção não tem a ver com a guerra colonial especificamente, mas é a guerra colonial que lhe dá depois a dimensão que ela vem a ter, que o poema vem a ter e que esta canção também vem a ter, como digo, do Reinaldo Ferreira, que era um poeta, autor, entre outras coisas, da Casa Portuguesa. E por falar em guerra colonial, eu tirei da parede literalmente este retrato, e este é um ex-repúblico que morre na guerra colonial e cuja foto foi sempre preservada aqui em casa com um carinho muito especial. Havia muita atividade política, havia muitos dos repúblicos, principalmente durante a Guerra Colonial, que tinham atividade política forte. Fala-se que existia uma imprenta aqui em casa onde se faziam muitos dos flyers. Há algum do material está no Teatro Académico, no Museu Académico, mas existe aqui também um registro de todos os flyers da contestação de 69, muitos foram impressos por aqui, nas repúblicas. Aliás, estudos interessantes do Artur Ribeiro, creio, do Museu Académico, sobre a importância histórica das repúblicas. Exatamente. E o próprio Miguel Cardina faz uma tese de mestrado que depois publicou em livro, que se chama A Tradição da Contestação, e que me recordo perfeitamente ele ofereceu-me um livro, eu vivia em Madrid, que me disse as histórias que se contam por ter vivido naquele antro inquinado, dizia ele, ou naquele antro iluminado, e este repúblico, toda a gente sabe a história aqui em casa, pelo facto de ter participação política ativa, como acontecia a tantos, não é? Acabou por ir para a guerra e acabou por morrer na guerra, e sempre se deixou aqui a marca em casa de alguém que, no fundo, acaba por dar a vida por alguma coisa que não acreditava, mas que é um símbolo também aqui da casa. Essa memória é uma memória que passa de geração em geração de repúblicas, é uma memória que está escrita. Como é que isso chegou aos nossos dias? Como é que chegou ao Tiago, ao conhecimento do Tiago? Como acontece nas planícies do Alentejo, ou como acontece na Serra da Estrela, a tradição oral, as histórias que se contam, e depois, felizmente, o facto de alguns irem registando, ou em trabalhos académicos, ou em trabalhos lúdicos, mas acima de tudo pela tradição. Nós temos um arquivo muito forte, temos uma biblioteca cá em casa também muito forte, lá em baixo, tem uma biblioteca muito forte, e também isso, o arquivo de forma importante vai mantendo, e está por aí, muitas fotos, agora com o digital corremos o risco, não é, de muitos ir potenciar e livros, as histórias do xerifado. E aquela carapaça e aquele cartaz também vieram da guerra. Sim. Da Guerra Colonial? Sim. E o que acontece, sim, está ali. Aquela carapaça de tartaruga, não é? Sim, é uma carapaça de tartaruga, sim. E aquele guarda-chuva também tem guarda-chuva, porque eu sou do norte, senão era como é que é? O chapéu de chuva. Sim, é uma sombrinha. É uma sombrinha, também podia ser uma sombrinha. E aquela é a verdadeira bandeira da casa. Eu recordo-me, sempre aqui estava melhor conservada, mas o tempo, como é óbvio, vai pagando fatura. E lembro perfeitamente no dia em que eu me doutorei, aqui na Sala dos Capelos, os repúblicos na altura, em 2007, foram-me esperar no final das provas do meu doutoramento com esta belíssima sombrinha, e eu saí juntamente com o júri debaixo daquela sombrinha. E a sombrinha eu vejo em fotos aqui da casa, vocês podem ver, desde os anos 50, os anos 60, inclusivamente em casamentos que se fizeram aqui em casa. Sim, houve vários casamentos de pessoas que não tinham família, ou que, de certa forma, esta era a sua família, ou porque não tinham posses, ou porque acabavam e que eram estudantes, e no final do curso casavam aqui em casa, e houve vários casamentos, há várias fotos de casamentos, do jantar ou do almoço aqui feito, e também onde a sombrinha sempre estava. Há pouco o Fernando citava a origem das repúblicas aqui em Coimbra, a partir do trabalho do Museu Académico. Sim, do Artur Ribeiro. Se calhar vale a pena contar a quem está lá em casa que eventualmente a origem estará lá atrás, em Dom Dinis, ainda na Idade Média,
quando é estabelecido aqui o ensino geral em Coimbra e quando há já decretos reais a chamar a atenção para a necessidade de ajudar quem para cá vinha estudar ter, enfim, uma vida... E alojamento? E alojamento Mas mínimo. Esse é um problema que se arrastra na história, não é? Se nós virmos a origem da Universidade de Cambridge, acontece porque em Oxford há problemas entre os arrendatários e os estudantes. E de repente eles saem de lá e formam outra universidade. E aqui também acontecia, sempre aconteceu. Há numa das paredes cá de casa, do meu quarto, uma imagem em que se vê um arrendatário, um senhorio, com uma atitude de quase usura, é o que quer representar, e o estudante ao fundo, porque o estudante passava verdadeiramente uma vida complicada para poder sobreviver num sítio onde havia muita especulação imobiliária. Deixem-me só situar os ouvintes da TSF, são nesta altura 10 da noite, estão com os Serões Inquietos, hoje na Real República do Bota Abaixo, em Coimbra. Nos 30 anos da morte de José Afonso, estamos a viajar pelas muitas memórias que deixou na cidade. Estamos a lembrar as palavras dele, as baladas que nos deixou, também as lutas e tradições académicas, as desse tempo, as de hoje e a vida, claro, nas repúblicas como esta do Bota Abaixo. Connosco toda a malta do Bota Abaixo, do Rasto de Parta também, outros amigos que chegaram entretanto. O Rui Pato, amigo, músico, amigo de José Afonso, tal como Variado Hotel, jornalista. Connosco também António Taíde, que tem cantado para nós algumas dos temas que nos deixou Zeca Afonso. Ainda Tiago Brandão Rodrigues. Já reparaste, Fernando, que nós devemos ser os únicos que tratamos o Tiago por ministro. Toda a gente aqui o trata por tu. Temos o Tiago para aqui, o Tiago para lá. Não é? Temos andado aqui num jogo de cintura tramado. Complicado. Tratamos às vezes por Tiago, por ministro ainda não tratamos, creio eu. Mas temos dito fazer. Que por acaso é ministro ou estamos na circunstância de ministro, mas ainda acabamos a tratar por ministro. Ainda vamos fazer. Sua Excelência, qualquer coisa. Oh, Rui, quer recordar-nos como é que conheceu José Afonso? Estamos a falar de 61. Sim, José Afonso já era professor, já tinha 30 e alguns anos. Sim, o Rui 16. Tinha 16, era um miúdo. 16 anos. Como é que aconteceu esse encantamento? A história conta-se rapidamente, eu estou farto de a contar e, portanto, vai ser simples. O Zeca, quando vinha a Coimbra, quando iniciou a sua atividade de professor, foi na altura precisamente em que lhe surgiram estas inquietações musicais e ele decidiu começar a fazer umas coisas diferentes. E então quis que os seus amigos ouvissem as coisas novas que ele tinha, que eram 4, nessa altura ele já tinha gravado um disco aqui com o Orfeão com umas coisas já diferentes, mas ele agora queria mesmo lançar-se num género diferente. E então veio onde? À Brasileira, que era onde estavam os amigos. E os amigos quem eram? Eram os jornalistas, eram os pintores, eram alguns professores universitários, era um núcleo do reviralho que habitava ali na Brasileira. E era sobretudo teu pai também. E o meu pai. Ora, o meu pai, que o conhecia muito bem. O seu pai, Rui Pato, era o delegado, o chefe de delegação do 1º de Janeiro. 1º de Janeiro aqui em Coimbra. Era. E era um homem que conhecia toda a gente. E quando o Zeca veio cá com as suas novas 4 canções, foi à Brasileira. E na Brasileira ele disse, eu tenho que mostrar esta coisa, como é que eu posso mostrar aqui umas coisas novas que eu tenho? Porque precisava de uma viola, eu preciso de uma viola para tocar, apesar dele só saber as tais 3 posições em viola, não é? Mas eram já agora a primeira, a segunda e a marcha a ré. Ele disse, eu preciso de uma viola, e o meu pai disse assim, então vamos até a minha casa no bairro Marechal Carmona, na altura. Vamos até a minha casa porque o meu filho estuda guitarra e ele tem lá uma guitarra. E então foram à minha casa, apareceram lá de noite. E o Zeca, foram todos, toda aquela tertúlia ali, aquela gandulagem da Brasileira entrou para casa dentro. Oh, Rui, eles tinham 30 e tal anos à volta disso. Sim, todos. O seu pai também nessa altura? Sim, o meu pai também. E então ele começou a tocar O Meu Menino é Doiro. Foi a primeira coisa que eu ouvi, foi O Meu Menino é Doiro. Ele começou a tocar O Meu Menino é Doiro e eu comecei a achar que aquilo, os tons, aquelas coisas, estava tudo errado. Eu não conhecia, eu não tinha muita confiança com o Zeca. Conhecia o Zeca de fadista, de Coimbra,
E nessa noite o meu pai apresentou-me: olha, eu, o Dr. José Afonso, este é que é o meu filho e tal, vai lá buscar a viola e tal. Eu trouxe a viola e ele então lá começou a tocar o meu Menino é de Ouro, e eu enchi-me de coragem e disse assim: vocês deixam-me experimentar o acompanhamento? Vai jogar e tal. Passaram uma viola, eu pego na viola e começo a fazer aquele acompanhamento tão simples que está no disco, não é? Que foi a primeira coisa que eu fiz para o Zeca Afonso, é isto só. E o Zeca disse: é isso mesmo. É o puto que me há de acompanhar nestas coisas. Rui, nessas 4 músicas está o meu Menino é de Ouro. Estão os vampiros já nessa altura? Não, o primeiro disco é um bocado inodoro, ascético e incolor. Tem o disco eu falei das 4 músicas que ele foi lá cantar à sala do seu pai. O Senhor Poeta, é o que é que tem mais? O Senhor Poeta, o Tenho Barcos, Tenho Remos, e falta-me aqui uma quarta. E nessa noite ali ensaiámos 4 coisas. Mas não era para gravar, o Zeca nunca pensou gravar. Depois, passado uns dias, o meu pai levou-me para a Brasileira e traz a viola. E estávamos ali todos na conversa, o meu pai já tinha uma pensada. Estávamos ali todos na conversa e quando fecharam os bilhares da Brasileira, que é a parte de cima eram os bilhares, diz o meu pai: tudo lá para cima, para os bilhares, e agora vamos cantar essa coisa outra vez. Ora, vamos lá ver. Então fizemos ali um segundo ensaio. O meu pai, que era um homem que já tinha conhecimentos com editoras e não sei o quê e tal, e como conhecia toda a gente e tinha muita lata, disse: vais gravar isto, tu vais gravar. Vocês são doidos, e toda aquela malta e tal. O Pedro Laio ainda é um dos sobreviventes dessa tertúlia. Não senhor, claro, tens que gravar. E o meu pai então convence-o a gravar um disco com aquelas 4 coisas. É o meu pai que trata de tudo, ele arranja a editora, depois combina com um técnico que veio numa 4L com um gravador portátil. Não havia estúdios em Coimbra para gravar, mas havia ali um convento que depois foi a Universidade de Vasco da Gama, um convento que estava nessa altura vazio, só lá tinha galinhas e perus e um caseiro, e então nessa altura decidiu-se gravar esse primeiro disco, o primeiro disco então é gravado aí no convento de São Jorge de Salreu, não é? Ou Milreu? Milreu. E então é engraçado que aquilo é na margem esquerda do Mondego. Primeiro, o trabalho dos técnicos e toda a gente, e nós, foi espantar as galinhas, não é? Depois de conseguirmos espantar as galinhas, então o que é que fazíamos? Pusemos um de nós à janela, que era para ver quando não vinham automóveis. E então, quando aquilo via-se a estrada toda, e dizia: agora não vem automóveis. E gravou-se o primeiro tema. Depois, agora não, que vem um automóvel. Esperava-se, depois gravou-se. E portanto, numa tarde gravámos esse primeiro disco. Estamos a ouvir isso e a pensar até que se não fosse o seu pai, num certo sentido muito estrito, não teria havido Zeca porventura, ou da maneira que houve. E passados muitos anos, ele vai pôr na ficha técnica do outro disco, ajuda-me Viriato, na ficha técnica do disco, ele vai pôr gases e flatulências. Sacudiram galinhas para não estragar a gravação. No Cor dos Tribunais. Cor dos Tribunais e gases e flatulências eram interpretados, tanto quanto sei, pelo Adriano, Zeca, Adriano, Muniz e Fausto. Carlos Alberto Muniz e Fausto. Segundo me contaram, eram um em cada canto do estúdio. E com grande dignidade autoral. Com grande dignidade, não é? E pronto. E então nos cantos do estúdio eles ensaiavam os gases e as flatulências e aquilo funcionou. Os vistos, não é? Porque o disco ficou aí. O cheiro ainda não se grava, não, mas essas galinhas podiam ser as galinhas do mato, antecipada mesmo. Podiam ser as galinhas do mato. Há dias o Rui Pato publicou na internet uma fotografia, creio, do Venham Mais 5, oferecido pelo Zeca. Não ao Rui, ao clã Pato, é assim que aqui está. Ao clã era também muito amigo da minha mãe, e do seu ficava pai. Lá em casa. A minha mãe
cozinha muito bem, ele gostava muito, agradece até aos cozinhados da minha mãe aqui em alguns postais. E portanto... Aqui diz Alcolã Pato, recordação de uma antiga camaradagem do amigo José Afonso, e neste pequeno texto que o Rui acrescenta a esta imagem, voltam as neuras. Também foi o seu pai e a sua mãe que lhe aturaram as neuras e a sua recorrente vontade de desistir, nessa altura de 61, 62. Os 4 primeiros discos do Zeca foram gravados à força por pressão do meu pai. Eu não costumo dizer isto porque podem pensar que eu estou a pôr-me em micos de pés, mas o meu pai foi o primeiro empresário, não é empresário, o primeiro... Mas seria manager, não é? Exatamente. Foi ele sempre que convenceu. O Zeca gravava o primeiro disco e não queria gravar mais. O Zeca até tinha a mania de que não gostava de cantar. Eu ouvi em cabinda o Zeca dizer que verdadeiramente não gostava de cantar. E gravar era um tormento. Gravar com o Zeca. Era um tormento. Eu gravei já com muita gente, mas eu nunca sofri tanto como gravar com o Zeca. Eu lembro-me quando gravámos aquele primeiro LP grande, que foi gravado já num estúdio a sério, porque foi quando foi inaugurada o Monte da Virgem. Tinha acabado, ainda cheirava a tinta, no Porto. Então fomos gravar a primeira vez para um estúdio, que foi então, deixou de ser ali com as galinhas. É esse primeiro álbum branco que tem a cara dele. E quando fomos gravar esse disco, ele cantou a primeira canção. Ele teve um cuidado danado de comer pouco para poder cantar, e então quis apenas um ovo estrelado. Pois ele canta a primeira coisa e para de cantar e diz: eu sinto o ovo estrelado na cabeça. E não, vamos embora, isto não pode ser, não fazemos. E já não queria gravar. E depois os técnicos todos e tal, e aquilo era ao minuto, não é? A convencerem: doutor, vá dar uma volta lá fora, isto aqui é bonito e tal. E ele foi dar uma volta e tal, e não sei quantos. E foi um martírio gravar esse disco. Mesmo assim gravámos em 12 horas. Rui Pato, e o António Taíde também tem assim manias quando... Muitas. Além dos desarranjos intestinais... Também tem gases e flatulências? Além dos desarranjos intestinais, tem imensas manias. Mas canta muito bem. Canta muito bem, E sim. agora vai cantar uma canção que ele fez, dedicada aqui à Rua Direita e ao Terreiro da Erva. O Rui Pato já quase só toca com ele, não é? Com quem? Com o António Taíde. Fanhais também. Ainda? Freire, com todos, tirando ele, com todos os dinossauros. No lago do Breu, sem luzes no céu, nem bom Deus que venha abraçar os ateus. No lago do Breu, que venha abraçar os ateus. No lago do Breu, no lago do Breu, a noite não vem sem sinais que fazem tremer os mortais. No lago do Breu, que fazem tremer os mortais. No lago do Breu, mas quem não for mau não vá, que o céu não se compra dá. Não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu. No lago do Breu, sem luzes no céu, só mesmo como eu. No lago do Breu, no lago do Breu, os dedos da noite vão juntos para amortalhar os defuntos. No lago do Breu, para amortalhar os defuntos. No lago do Breu, no lago do Breu, a lua nasceu, mas ninguém pergunta quem vai ou quem vem. No lago do Breu, pergunta quem vai ou quem vem. No lago do Breu, mas quem não for mau não vá, que o céu
céu não se compra, dá, não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu, no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no Lago do Breu. No Lago do Breu. Meninas perdidas eu sei, mas só nesta vida me achei, no Lago do Breu. Mas só nesta vida me achei, no Lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se compra, dá, não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu, no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no Lago do Breu. Ó Rui Pato, este homem faz-se. Faz-se. António, você tem uma na manga e... eu gosto muito de o ouvir cantar. E nós podemos saber em voz alta que você tem na manga. Está alguma coisa aí para surgir? Em breve, vocês estavam ali há pouco a conversar sobre isso. Não, eu tenho... Lá na manga, canto fado de Coimbra e canção de Coimbra desde muito, muito cedo. Digamos, em público, só a partir dos 20 anos. Mas a questão do Zeca, para mim, eu hoje digo que só canto por causa do Zeca. Eu, com 8 anos, e a minha memória, ainda agora trago umas folhas, mas é só porque me auxiliar de memória, porque ficou tudo muito no disco rígido, porque eu cantava compulsivamente as músicas do Zeca Afonso. Para mim foi realizar um sonho de miúdo, porque eu ouvia a viola do Rui desde muito miúdo, e quando ele se reformou, agora até já nos tratamos por tu, isto tem sido uma luta, mas na altura eu formalmente disse: doutor, tal, reformou-se, e se voltássemos às baladas do Zeca? E foi um desafio que eu lhe fiz. E que foi muito bom. O António também tem um outro projeto, que é o António Taíde e os Impuros, que também parte da canção de Coimbra, mas para outros... Tem alguns temas do Zeca também rearranjados, tem alguns mas que absorve originais. Outras influências, outros géneros musicais. A Impureza surgiu porque há um tema que se chama Impureza e nós achámos que realmente nós éramos os impuros, porque há malta que é da clássica, outros são mais de jazz, outros são rock, quer dizer, e há ali uma fusão musical interessante, e há alguns temas também do Zeca que nós Mas essa ideia de impureza supõe que há preconceitos em relação ao uso de dados instrumentos, ou de dados arranjos, de dados modos de fazer... Coimbra, há aqui coisas que se calhar valia a pena falar. E o Rui não falou, mas Coimbra é uma cidade altamente preconceituosa. Conservadora até do Conservadora. E o Zeca, quando regressou, e o Rui costuma falar disto, os puritanos da canção de Coimbra afastaram-se dele, como quem diz: epá, tu estás a fazer coisas que são heresias autênticas. E eu quando faço este trabalho novo, afasto-me logo das críticas quando me assumo como impuro. Além do mais, eu considero que ser impuro hoje em dia é uma necessidade. À conta das purezas é que hoje estamos neste mundo estúpido em que cada um acha que é melhor que o outro. A pureza ascética, não é? Exatamente. Então os impuros têm têm várias tonalidades. Na música é parte de aceitarmos muitos géneros musicais e, claro, socialmente também nos aceitarmos todos diferentes, não é? E acho que o Zeca foi talvez a maior virtude que ele teve, foi esta impureza, porque nós nas músicas que nós ouvimos do Zeca temos África, temos muitos géneros musicais que também de repente estão ali todos. O Zeca era um congregador de gente. Temos o Alentejo, temos muito. Exatamente. O Zeca tinha a música toda na cabeça, não é? Claro. É que há uma coisa que eu lembro às vezes aqui há uns anos o Sérgio Godinho escreveu, de resto, sobre o Zeca, esta coisa simples, dele que somos todos geniais, mas o Zeca era mesmo genial. E este mesmo faz toda a diferença. Claro. E isto não é
como é que eu ia dizer, isto não é não é só estarmos aqui a falar todos aqui à mesa e dizer, epá, ele era genial. Não, é que a genialidade, enfim, nós já temos alguns anos e já passámos algumas coisas, já conhecemos algumas pessoas, e eu pessoalmente já conheci muita gente e até tenho a sorte de ter conhecido alguns génios. Enfim, entrevistei o Léo Ferré, privei com o Carlos Paredes, o José Afonso. Portanto, estamos aqui a falar de uma quantidade de génios por metro quadrado que se calhar não é muito comum nas pessoas, no cidadão comum. E de facto havia este toque de genialidade. E aqui digo isto sem nenhum problema com a palavra, mas sem também, enfim, sou um profissional das palavras e, portanto, sei o peso que as palavras devem ter. E acho que falar-se de genialidade quando se fala do Zeca não é um excesso. Mas eu não consigo ver nenhum outro músico com a grandeza do Zeca na segunda metade do século XX em Portugal. Eu não sei se vocês conseguem ver alguém que tenha deixado uma marca tão indelével, com versos curtos, simples, com canções de embalar, mas alguém que tenha deixado uma marca tão perene que ainda agora, 30 anos depois da nossa morte, faça com que toda a gente pare para falar deste dia. Eu não conheci o Zeca e peço desculpa por estar a interromper quem conheceu. Mas, e contra mim falo, naturalmente, eu estou convencido que o Zeca, se estivesse vivo hoje, estaria ainda a fazer canções de intervenção e com a consciência que há sempre alguma coisa para mudar. E nós acomodamos-nos todos muito. E a não concitar unanimidades, a ser respeitado do ponto de vista artístico, mas sem concitar unanimidades. E há aqui outra questão. Ele era um gênio e era genial a arrastar gente boa com ele. Nós vemos quem está no concerto do Coliseu, não é? E eu achei muita graça ao Dr. Rui Pato dizer, eu não me queria meter em bicos de pés, porque eu passei por Coimbra já há 20 anos e lembro dos meus tempos de Coimbra e cada vez que eu ouvia este nome, Rui Pato, estremecia. E explico porquê. A ligação a esta casa, ou a ligação ao Zeca, não vem desta casa. Eu lembro perfeitamente de os meus 2 primeiros LPs, tinha eu, falo de 87, 88, andava no primeiro ano do ciclo, atual 5º ano, e tinha um amigo que ia estudar lá para casa e a mãe presenteou-me com 2 LPs no final do ano. Era Uma Vez o Rapaz, do Sérgio Godinho, e o concerto ao vivo do Coliseu. E eu aí senti que o Zeca já não era dos meus pais, era meu. Então aquilo passava de forma indefinida. E depois, mais tarde, muito mais tarde, vi aquele concerto vezes sem fim, porque está no YouTube e já no mundo da internet, e este nome, Rui Pato, estava lá, marcou, como muitos outros que eram verdadeiramente únicos, e foram e são únicos. Por isso achei muita graça, achei quase, ouvi quase embevecido, se me permite dizer, eu não me queria meter em bicos de pés, porque muitos se puserem em bicos de pés só para o poder ouvir. Durante... Não, vocês dão-me licença que leia. Obrigado. Deixem-me só dizer uma coisa, que o Rui Pato foi objetivamente o primeiro arranjador do José Afonso. Exatamente. Os primeiros arranjos, e o primeiro arranjo é aquilo que ele fez há bocadinho. Aquelas notas iniciais do meu meninadouro. Do meu meninadouro, que é, de resto, a minha primeira memória de José Afonso. Eu era um catraio, não é? Eu tinha 4, 5 anos. Eu lembro-me que isso ouvia-se lá em casa, ouvia-se no rádio. Porque passava muito no rádio mesmo nesse tempo. Exatamente, porque o José Afonso nessa altura não era ainda um subversivo. Não, e esta canção, aparentemente, para os vigilantes do tempo, escapava às malhas. Mas a propósito da genialidade, eu gostava de vos ler um postal. Meu caro amigo, estou convidado pelo Joaquim Dias para comparecer num festival de folk song a realizar em setembro. O tipo escreveu-me pedindo informações sobre as despesas, viagens, estadias e gastos. Avalie a resposta. O festival inclui a Joan Baez, o Bob Dylan, um porto-ricano e outros. Isto é 2 de março de 1969. Convidado por Joaquim Dias para um festival destes. Sim. Obviamente que não fomos. É precisamente na altura em que o Rui deixa de acompanhar o José Afonso. Como? É precisamente o ano em que o Rui deixa de acompanhar o José Afonso. É o ano em que eu, pertencendo ao Conselho de Repúblicas, faço parte dos corpos gerentes, dos corpos sociais da Associação Académica. Na altura o Conselho das Repúblicas tinha um representante na Associação Académica, é isso? Não, a lista que ganhou as eleições era formada através do Conselho da República. Algo que durante uns anos foi... Exatamente. Foi normal. Eu pertencia à lista, houve a crise académica e o Sr. Ministro da altura castigou 49 ativistas, pondo-os
coercivamente na tropa, e é o meu caso. Eu estava no 4º ano de Medicina, fui para a Cavalaria, castigado, e quem me recebeu foi Salgueiro Maia. Estava a pensar nisso, Cavalaria Santo Santarém, não é? Salgueiro Maia, que ao receber, faz a chamada, todos nós, castigado era só eu. Eu e o Joaquim Paes Brito, um indivíduo... O antropólogo? O antropólogo, sim. Fomos os dois que calhámos em Cavalaria, porque o Alberto Martins foi para a administração militar, não sei o que, eu fui para a Cavalaria. E, portanto, quando chegámos, eles tinham lá a lista daqueles pelotões que entravam, os que iam castigados. E o Salgueiro Maia, na parada, depois de fazer uma discursata, daquelas discursatas que nós ficámos aflitíssimos com o homem, ele disse assim... quem é o Joaquim Paes Brito? Chegue-se à frente, faz favor. Quem é o Rui Pato? Deu um passo à frente, demos os 2 passos à frente. Eu pensei que era ali o fim da minha vida. E ele depois disse: Rui Pato, depois eu quero falar consigo. E aí eu fiquei ainda mais assustado. Mandou destroçar e disse-me assim: você é aquele indivíduo que acompanha o Zeca Afonso, não é? Você sabe em que condição está aqui. Está aqui como castigado. Eu sei, sim. No tenente, acho que era tenente. Não é? Então, olha, o seu castigo vai já ficar aqui combinado. Sempre que eu estiver de oficial de dia, você aparece com a guitarra no quarto do oficial de dia. Salgueiro Maia cantava? Ele cantava? Não, mas o Joaquim Paes Brito cantava qualquer coisa. Diogo, hoje os Conselhos de República não têm... O Conselho de Repúblicas persiste, existe. Claro, ainda não tem este tipo de problemas pela frente, mas tem outros, não é? Sim, ainda segunda-feira tivemos um e amanhã vai haver outro, de emergência, devido às últimas situações que aconteceram, por causa da fundação e de... É essa a grande luta académica nesta altura? Sim, essa e o a nova lei combate do à arrendamento. fundação e a lei do arrendamento. Sim. E nós tentamos por tudo lutar por isso. Segunda-feira foi um... Aqui a pessoa certa. Segunda-feira foi um dos Conselhos de República. Não aqui escapa. Não, eu aqui escapo, porque eu não tenho a tutela do ensino superior. A questão da lei do arrendamento é uma questão muito curiosa, muito pertinente, porque... Por acaso não se coloca, curiosamente, aqui nesta casa, abaixo, era isso que eu ia dizer, porque... Sim. Poucas das casas, muitas que há, das 30 casas que há, 25 agora, sim, porque entretanto, nova lei do arrendamento, sim, algumas terminaram por desvanecer-se, digamos assim, mas o que acontece é que 2 ou 3 casas, principalmente nos anos 90, início da década passada, conseguiram adquirir os imóveis. E foi o caso desta casa. Eu vivia aqui quando adquirimos este imóvel. Para vos dizer que foi um valor relativamente baixo, valor matricial, que é sempre muito baixo, porque a dona da casa basicamente cedeu a casa pelo valor matricial à República, também condicionada pelo facto de que, nessa altura, pela lei do arrendamento, todas as casas que eram casas de estudantes, repúblicas, poderiam não ter o titular do contrato inicial a viver, que o contrato perdurava, porque estavam isentadas dessa condição da lei geral. E, curiosamente, nós conseguimos juntar dinheiro na altura, não era muito dinheiro, mas demorou 20 anos a que os atuais e os antigos conseguissem comprar a casa, e comprámos a casa, houve uma grande celebração. Lembro-me que nesse dia, em outubro, por aí de 2002, esteve aqui o Dr. Lúcio Vaz, que era o administrador dos Serviços de Ação Social, tinha sido aqui comensal, tivemos correspondência, inclusivamente recebemos na altura também uma carta do Dr. Mário Soares, que era Repúblico Honoris aqui de casa. Ainda é. Repúblico Honoris aqui de casa, porque tinha... quando da Presidência da República tinha conseguido, através de ligações muito próximas à casa, ajudar na reconstrução do telhado, na altura que era a vicissitude mais premente da casa, e depois esteve aqui várias vezes em casa o Dr. Mário Soares, e foi-lhe atribuído o Repúblico Honoris, que depois mantinha correspondência desde a Fundação Mário Soares, e recebia sempre convites para os nossos centenários, que isso é uma Alexia coisa... vem ali com uma fotografia, é uma gravura, ajuda-nos. É uma carta, é uma carta. É mesmo de quando teve cá o Mário Soares. Sim, é uma carta a dizer
Isto foi no dia que eu Presidência da República, que diz: quero agradecer-vos a honra que me dão ao atribuir-me o mais elevado grau da vossa República de Bota Abaixo, conferindo-me o título de Repúblico Honoris. Não estudei em Coimbra, como sabem, mas sempre mantive, desde há mais de 40 anos, laços estreitos com a Academia Coimbra e com alguns dos seus dirigentes mais ilustres. É muito breve. A tradição das repúblicas constitui uma das mais vivas manifestações do espírito associativo e académico da juventude portuguesa. Não pode morrer. Tem de ser renovada de acordo com os anseios e preocupações dos jovens de hoje. Estou certo de que isso está a acontecer. Desejo as melhores felicidades à vossa República e a todos que nela vivem. Muito obrigado. Viva a Real República de Bota Abaixo. Mário Soares, fevereiro de 88. Eu acho que esta carta é de 88, como podia ser de 2017. Sim. Não é? Quais são os vossos anseios, afinal, neste momento? Os nossos anseios de que fala aqui o Mário Soares nesta carta? Preocupações. As nossas preocupações foram aquelas que eu acabei de dizer há bocado, não é? A vida académica de hoje em dia e também no nosso vizinho ali do lado, como é óbvio, porque no nosso caso que temos nós somos proprietários da casa. Mas são uma exceção, não é? Há 3 repúblicas que são proprietárias. 3, nós, a RAS e os Galifões. Os Galifões, curiosamente, com um processo muito diferente, porque os Galifões, isto é, a história sempre se contou assim, não sei se é ipsis verbis assim, é aqui na Couraça, na Couraça, muito perto aqui da Rua da Matemática, e a Praça também agora recentemente. Mas os Galifões, logo a seguir ao 25 de Abril, já mais tarde, a casa mudou, auto-intitulou-se Comuna dos Galifões. O certo é que a casa ardeu mais tarde. Foi uma casa que também... E depois os antigos juntaram-se e basicamente adquiriram ruínas. Mas isso significa que as outras 21 correm o risco de desaparecer, de fechar? Se ficar à espera de Dom João III? Não, existem casas que fazem parte da reitoria. Sim. Essas... Ou da Câmara Municipal. Essas, por enquanto, estão seguradas, não é? Umas 4 ou 5. As últimas notícias que ouvimos, Miguel, falavam de um recurso a fundos europeus, de umas candidaturas a fundos europeus para comprar estas casas. Já tem-se um bocadinho perdido na minha memória, mas creio que foi a última declaração pública que ouvi da Câmara de Coimbra. E nada muito certo, até porque a Câmara de Coimbra nunca deu declarações diretas acerca da situação ou daquilo que a Câmara poderia fazer em relação às repúblicas. Eu acompanhei de perto a situação da República da Praça, precisamente, que comprou agora, mudou de sítio, na TSF, estava na Praça e mudou agora para a Avenida Praça da República, ao lado, não é? Na Praça da República. Estava na República da Praça, estava na Praça da República. Como se só houvesse uma praça em Coimbra. Precisamente, agora está numa lateral ao Jardim da Sereia, portanto um bocadinho perto. E eles próprios nunca tiveram uma resposta concreta da Câmara. Eles várias vezes recorreram à Câmara para pedir apoio pela situação deles e nunca conseguiram isso mesmo. E o mesmo se passa até com a própria Universidade. Eu não sei como é que está a situação agora atualmente, mas a própria reitoria não dava nunca respostas muito claras e não se envolvia diretamente no processo. Se vinham ou não os fundos... pelo menos os repúblicos da Praça nunca os viram e nunca eu tiveram a não sei certeza se que viria. essa candidatura foi formalizada. É a última declaração que me lembro de ter lido, mas é provável que o processo tenha evoluído desde então. Mas na altura, só para acrescentar, acompanhámos a República da Praça e a do Rapotacho também, que estava precisamente na mesma situação. Bom, de forma importante, as repúblicas estão consagradas no Estatuto da Universidade, não é? E isso é algo importante que permitiu durante muito tempo que as repúblicas, ou todos aqueles que comiam todos os dias nas repúblicas, tivessem a sua comida subsidiada, isto é, cozinhavam aqui, ou os próprios repúblicos, ou muitas vezes tinham cozinheira, as casas tinham cozinheira, e a verdade é que se podiam abastecer na altura, nos serviços de ação social, com comida participada, como se fôssemos comer a uma cantina universitária. Mas isso nunca se concretizou, não é? Não, isso era uma... mas isso não é o que está hoje em vigor. Bom, não, e continua. Sim, isso continua, esse estatuto especial continua e a relação entre a Universidade e a Repúblicas continua. Nós temos diretamente, acerca desse subsídio, somos abastecidos por aquilo que é o SASUC, que são os Serviços Sociais Académicos, e temos uma grande ajuda, neste caso. Nós consideramos uma grande, que poderia ser melhor ou maior, mas o contexto atual do país é o que é. Por vez de irmos comer a uma cantina e termos um apoio social, como qualquer estudante tem, ou quando vai comer uma cantina universitária, nós vamos buscar esses géneros ao SASUC, não tudo, não é? Mas grande parte dos géneros vamos buscar ao SASUC e pronto, o confeccionamos aqui, o que faz com que consigamos ter um modo de vida um pouco mais barato, porque somos nós a elaborar os próprios
as próprias refeições. Não, a minha pergunta é neste sentido, porque hoje apareceu-me que ouvi alguém falar da necessidade de ir ao supermercado comprar alguma coisa para o jantar de hoje. Sim, porque tudo que eles nos abastecem não é suficiente, muitas vezes não é suficiente, não é uma ajuda total, é uma ajuda parcial e depois disso, obviamente aquilo que falta, vamos a um supermercado, ou ao mercado, ou ao comércio local, da preferência. Mas a grande luta nesta altura é que jantamos bem. Jantaram bem? Muito bem aqui. Nós quem é que cozinhou? A Tatiana. Está ali ao cantinho. Foram os dois T's, e o Tiago está ao lado dela. E o Bispo não cozinhou? Nós podemos ir daqui sem uma licenciatura, mas saímos daqui com um grande mestrado ou doutoramento em cozinha. O Fernando tem uma expressão muito boa que é privada, mas vai a partir de agora ser pública, que é: não somos licenciados, mas somos licenciosos. É que há uma história, perguntava-se o Bispo, porque há uma figura aqui em casa que é o Bispo. O Viriato riu-se porque já também ouviu essa expressão há 40 anos nas tascas que frequentávamos na altura na Madragoa, acompanhar Madragoa e por aí. E por aí, por outros lados. Outros ossos. Não. Hoje é um trato por ministro. Mas há uma figura aqui, além do xerife, não é? O xerife é o que trata em cada mês do economato, e é o xerife porque nos anos 50 os estudantes eram conhecidos como cowboys, não é? Há uma por isso é que era o xerife tomava conta dos cowboys. Há uma claque da Académica, havia pelo menos uma claque que eram os cowboys. Havia os fãs, que era a Falange de Apoio Negra, e havia os cowboys, que era uma das claques tradicionais da Académica. E o Zeca foi da Académica ou não foi da Académica? O jogador, não digo adepto. Dizem que jogou nos Júniores. Sim, eu apanhei, mas só apanhei uma referência. Apanhamos só uma referência no muito que lemos nestes últimos dias. Até hesitamos em colocá-la aqui, ainda bem que a colocaste, porque é verdade. Não, eu acho que veio no livro do irmão. Sim, no livro de João Afonso. Vai. Ajuda-nos, Viriato. Jogou nos Júniores, jogou futebol. E veio no meu também. Jogou nos Júniores da Académica. Quem jogou seguramente foi o Fernando Assis Pacheco, que tu levaste a casa do Zeca, já na fase terminal da vida do Zeca. Sim, fomos dois já num... De resto é uma crónica lindíssima do Assis, 5 anos depois da morte do Zeca. É uma crónica brilhante que ainda hoje continua a ser atual. Mas o Zeca jogou na Académica e ele contou-me numa das primeiras entrevistas que jogou lá e esteve lá até ao dia em que o treinador, que era o Teórico Martins, que disse... Teórico Martins. Teórico era o nome ou alcunha? Eu acho que era alcunha. Alcunha, acho eu. Porque a maior parte das pessoas chamavam-lhe Teórico. Ele estava sempre no arcade e ia sempre a explicar futebol. E talvez fosse por isso, não é? Ele tinha a cátedra. Há o Presidente de Câmara chamado Ministro dos Santos. Em Mafra, há o Presidente de Câmara chamado Ministro dos Santos. De nome. Houve sim, Ministro dos Santos. Mas o Teórico Martins parece que um dia, segundo o Zeca contava, disse ao Zeca que ele parecia um cavalo de cortesias e ele disse que nunca mais lá apareceu. Portanto, terá sido essa a sua passagem. Não fez carreira. Mas a paixão do Zeca era judo mesmo, não é? Sim, com o Kobayashi, isso era mais tarde. Com o Kobayashi, com o grande mestre Kobayashi em Campo Lido. Esse era obcecado pelo judo. Aliás, eu lembro-me de ir ter com ele para ir tocar, e eu ia para lhe dar um abraço e o tipo fazia-me um golpe logo e estapelava-me no chão. Era um divertimento. E o judo salvou-lhe a vida num episódio que se passa no final dos anos 70, meados dos anos 70, que eu ouvi contado pelo João Afonso, de uma ocasião qualquer que um cidadão que não era propriamente admirador do Zeca nem da música dele e sobretudo não era politicamente sintonizado com o Zeca, então tentou atropelá-lo, não é? E o Zeca salva-se porque deu uma daquelas cambalhotas do judo, que são uma coisa muito, muito prática. Eu também sei, porque também fiz judo. Não, é preciso saber cair. O judo é a primeira coisa que se aprende. Em França, nas escolas públicas, há um grande programa, que em Portugal há um programa piloto também, com a Federação Portuguesa de Judo. Para falar. Sim, não, mas é verdade, porque judo dá-te muitas competências para saber cair, independentemente do desporto. É a primeira coisa que se aprende. É a primeira coisa que se aprende. Isso é também um bom ensinamento para a classe política em geral. Para toda a sempre. Não, é a primeira coisa que se aprende. Mas eu estava e acabo aqui com a questão do Bispo. Há uma figura aqui mítica em casa. Sempre que acontece alguma coisa de que ninguém se responsabiliza, a culpa é do Bispo. A culpa é do Bispo. Alguma coisa que ninguém se
ou alguém que não é uma luz que se apaga, algo que a culpa é do bispo. E porquê? Nós aqui é a Rua de São Salvador, isto fica num gaveto e a rua de baixo, onde temos a porta de trás, é a Travessa do Cabido, porque aqui está a Sé Velha, o Cabido, e aqui, salvo erro, nesta casa vivia o bispo de Coimbra. Não sabemos se é verdade, mas sabemos que aqui embaixo da sala onde nós estamos, há um quarto que tem uns frescos que se identificaram ao pintar e ficaram preservados. De um lado, esses frescos dizem Mozart e do outro lado dizem Palestrina. 2 compositores, e era o sítio onde o bispo de Coimbra tinha aulas de canto. Essa é a história que aqui se conta. Então o bispo é o... Mas o bispo é uma figura da casa? Existe fisicamente? Não. Mas ele anda aí. Ele anda aí. É uma muito figura provavelmente... fantasmática, mas musical. Sim, não. O bispo de certeza que está por aqui. E se vos acontecer algo hoje aqui, certamente... Se calhar esta garrafa ficou vazia bem por culpa do bispo. Não? Certamente. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram-na em vida, Baleizão a viu morrer. Serranas viram-na em vida, Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras da manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras da manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Não perdoa a quem matou. Não perdoa a quem matou. Aquela andorinha negra bate as asas
asas para voar. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. Ainda um dia has de cantar. Ainda um dia has de cantar. António Ataíde na voz, Rui Pato na guitarra, uma vez mais, muito obrigado. Ó Viriato, ajuda-nos aqui, o Rui Pato tem-nos situado muito todos estes temas estes temas do Zeca entre 61 e 69. 61 marca também um corte com o Fado de Coimbra, é um corte artístico, se calhar também é um bocadinho de um corte político, ele o próprio reconhece mais tarde, não sei se entrevista a ti. Queres-nos situar, por favor? Sim, é nessa altura, quando ele grava a Balada de Outono, que é considerada geralmente como o primeiro passo, digamos, da mudança, ainda que nessa canção ainda ela tenha o acompanhamento de guitarra e viola. Aliás, há um tema instrumental chamado Balada de Outono, só instrumental. Primeiro. Sim, há uma gravação desse tema como instrumental. E depois é a seguir a isso que, de facto, o grande corte começa por abandonar a guitarra, que não é por acaso, é para dar para realçar a força das palavras, não é? A necessidade de dar o realce todo às palavras. E enfim, seria também, digamos, a volta que era necessário dar a um certo sentimento que havia na altura na canção de Coimbra, penso eu, e acho que o José Afonso foi muito sensível a isso, que era um certo fatalismo, um certo sentimento saudosista, aqueles amores desgraçados que havia na canção de Coimbra. Ele rompe com isso e aceita o conceito de balada, ainda que ele pareça não saber muito bem o que é que a palavra significava. Ele diz, na altura, que adota a designação de baladas para distinguir do Fado de Coimbra. Só por isso. Por uma questão de distinção, para tornar uma coisa diferente. Porque, no fundo, era um passo em frente, como se viu, não é? E se calhar por isso também na altura a coisa não foi muito bem aceita, mesmo aqui em Coimbra, não é? Andou um bocado em voga a expressão baladeiros, não foi? Muito mal aceito em Coimbra. Quando o primeiro e o segundo disco foram mesmo proscritos. Eram heresias, quase. Eram heresias, porque... e talvez por isso ele ter cantado tão pouco aqui em Coimbra. Exatamente. Isto ainda era uma cidade medieval, não é? Tinha ficado no Dom Dinis. E a sua canção era o fado, trajado, a rigor, sem palmas e mais não sei o quê, com todas aquelas, portanto, com toda aquela liturgia, e portanto aparecer o Zeca Afonso que diz Baladas de Coimbra, que é assim o primeiro disco dele, aí a Academia ficou revoltadíssima. Porque era uma expressão baladeiro tem uma carga pejorativa num dado momento, não tem? Tem, mas isso já é uma questão política. Isso é um bocadinho mais... É na altura em que o Solnado, no Zip Zip, começa a gozar com uma plétora que aparece aí, toda a gente agarrada a uma viola a cantar em qualquer sítio. Havia também, como acontece nestes movimentos, digo eu, aparecem as coisas muito boas e aparecem aquelas que não são tão boas. E eu acho, de resto, que essa crítica do Solnado que tu falaste, que é uma coisa deliciosa, de facto, era o Ludgero do Aldo, a personagem entrevistado por José Nuno Martins no programa. E já agora, que é apenas uma curiosidade, o Raul cantava
era mesmo o Raul que cantava, mas não tocava, não é aquilo que a gente ouve a tocar, não é o Raul a tocar, é o Fernando Alvim que está a fazer. E está lá atrás, detrás da cortina. Está atrás da cortina a tocar, né, a minha linha, desalinha, entra na linha, não sei o quê, ou aquela do meio-dia menos um quarto, senhor estou farto, senhor estou farto. Não é? E coisas que eu hoje acho que têm imensa piada. Na altura, de facto, sobretudo alguns setores, nomeadamente da oposição, lá está, não acharam muita graça porque aquilo era estar a brincar com as coisas, com coisas sérias. Com coisas sérias. Mas a verdade é que eu acho que aquela crítica tinha todo sentido, porque de facto havia uma série de baladeiros que isto é um pouco como no movimento do rock português, quer dizer que ao mesmo tempo que apareceu o Rui Veloso, apareceram 110 grupos e cantores, enfim, que desapareceram, que ficaram, como é normal nestas coisas, não é? As coisas, depois o tempo acaba por mas aqui em Coimbra era uma questão de praxe mesmo, era uma questão de praxe. Sim, Coimbra era outra coisa, isto aqui estávamos a falar assim como o Praxá Caloiros ainda é um desporto aí preferido de algumas. O fado... Mas não da malta aqui da República. Não. O fado tinha que ser tal e qual, segundo os cânones. E o Zeca aparece que era um cantor de fados de Coimbra até há pouco tempo, aparece no primeiro disco sem capa e batina, sentado na Sé Velha, no Mosteiro de Santa Clara, não é, de perna traçada, com uma viola e com uma camisa aos quadrados, sem capa e batina, e as baladas de Coimbra. Isto foi um sacrilégio. Isto não se faz. E então... Mas foi uma atitude política, como há pouco insinuava. Foi. Hoje acha que foi consciente, uma atitude política consciente de marcar uma ruptura? Foi. Quer dizer, eu vou fazer uma música diferente e vamos fazer um disco completamente diferente. Não vai haver guitarras, primeiro escândalo, não vai haver capas e batinas, e Coimbra é lá posto baladas de Coimbra por insistência de quem edita o disco, porque Coimbra vendia-se muito. Os discos de fatos de Coimbra porque o Zé Afonso fez parte de uma geração de fadistas em Coimbra, que é a geração de ouro, que é o Fernando Machado Soares, que é o Luís Góis, que é o Fernando Rolim, que é o Sutil Rock. Ele era um desses. E de repente aparece sem capa e batina a cantar e em vez de pôr baladas, que esse termo baladas fartou-se, também deu brado, a casa editora do disco exigiu que pusesse Coimbra, porque Coimbra iria vender discos. Ele em 81, de alguma forma, reconcilia-se com o Fado de Coimbra quando edita Os Fados de Coimbra e Outras Canções, que é assim que se chama o álbum, e tem uma frase muito curiosa, não sei se entrevista a Tivriato, creio que não, em que ele diz: o Fado de Coimbra não é de direita, nem é de esquerda, mas naquele tempo tudo que fosse tradição tinha que ser, eu não percebo a minha letra que está muito pequenina, mas combatido. Há pouca luz aqui neste canto. Combatido. Foi uma atitude, reconhece ele na altura, obrigado, foi uma atitude absolutista que tinha de corrigir, e este tinha de corrigir é o lançamento deste disco em 81, Fados de Coimbra e Outras Canções. Sim, porque a opinião reinante é que o Zeca se tinha zangado com Coimbra, que o Zeca não gostava de Coimbra, que o Zeca não estava a renegar o seu passado de estudante e a canção de Coimbra, o que não corresponde à verdade. E o presente destes estudantes, Pedro? Estamos mesmo no finalzinho e há uma luta para marcar o ponto, não há, Rita? Sim. Estamos mesmo no final, estamos nos últimos minutos. Pegando no que o Rui disse sobre a praxe, uma das coisas que caracteriza as repúblicas e que as diferencia também é a sua posição quanto à praxe. A Bota é anti-praxe hierárquico-submissiva, ou seja, contra a hierarquia e a submissão presente na praxe. Não é anti-praxe porque isso nas repúblicas tem um outro significado, significa que as pessoas trajadas tenham que retirar elementos do traje quando entram e tudo mais. Na Bota significa que se tu praxas, ou és praxado ou praxada, não és membro da casa, mas podes entrar, conviver connosco e tudo mais, mas não tem esta posição só por si porque não é suficiente, é ativa a criar resistências e alternativas à praxe. Está desde o início no Criatividade, que é o projeto de integração alternativa à praxe, que nasce em Coimbra no seio das repúblicas, tem crescido ao longo das suas 3 edições e tem partido para as entidades de Coimbra, associações culturais, e tem crescido bastante.
continuando da luta, e como agora um bocado alguém dizia que nós puxámos a brasa à nossa sardinha, reforçar só que neste momento a grande luta da Bota e do Conselho das Repúblicas é a luta anti-fundação, e se calhar para quem está lá em casa, o que é a luta anti-fundação? Surge recentemente, em outubro, no início deste ano letivo, a questão da possível passagem da Universidade de Coimbra à Fundação. Os estudantes mobilizaram-se muito rápido quanto a isso e contra isso, e a Bota foi uma dessas casas. Consiste na possível e na iminente passagem da Universidade a uma Universidade de Empresa, que abre portas para uma quantidade de situações, como a precarização dos estudantes e da comunidade. Essa luta está, neste momento, está viva, está a no auge, sim, aproveitando também só para clarificar isso. Muito obrigado, nós estamos mesmo no fim. Há aqui uma melodia em fundo que marca o nosso adeus a Coimbra e à República do Bota Abaixo, onde estivemos a relembrar José Afonso com amigos que com ele conviveram de perto, como o Rui Pato, também como o Viriato Teles. António Taíde, muito obrigado por todos os temas do Zeca que nos fez recordar esta noite. Obrigado também, Ministro Tiago Brandão Rodrigues, Ministro Antigo Repúblico. Velhinho Repúblico, será sempre um Repúblico. Havia um momento que isso tinha acontecido. Muito obrigado à Ana Roque e ao Rafael Marques, que vieram da vizinhança do Rastro de Parta para estar connosco, mas claro, um grande agradecimento especial, tenho que perceber a minha letra. Diogo Carvalho, Vítor Vilas Boas, Tiago Magalhães, Francisco Gama, Rita Brás, Tatiana Rocha, Rita Viola, Jus Skraban, o esloveno que habita aqui na República. Está ali a filmar, está aqui ao lado. Jus, o Lucas Oliveira, a Alexia, o Ricardo Oliveira, são os 11 que perpetuam o Bota Abaixo por estes dias. Os Botinhas, muito mesmo. Obrigado por nos receberem esta noite. Muito obrigado. Para terminar, nós aqui de casa gostaríamos de cantar o hino da casa, e aos antigos que nos estão a ouvir, que nos acompanhem cada vez. Eu recebi mensagens de França, de Lisboa. Eu sei que o Nuno, a Sofia, o Bahia, a Ana, que está em Paris, já mandou mensagem. Então vamos lá ao hino que o noticiário vem aí. Força. 1, 2, 3. E a Bota Abaixo já tem dinheiro no banco. Paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Ele inventou a sinfonia do cravanço. E o Bota Abaixo já tem dinheiro no banco. Paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Ele inventou a sinfonia do cravanço. Catracá, catracá, yeah. Catracá, catracá, fufia, gima, pamanguê, ipip, urra, ipip, urra, ipip, porra! Anda a ver mal que a voz não te esmoreça a turba romper.